Senhor nosso Deus e Pai, reunidos aqui em Teu nome, Te agradecemos por este momento de comunhão. Agradecemos pela Tua presença constante em nossas vidas e pela oportunidade de Te adorarmos juntos. Entregamos este culto em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos guie e nos inspire através da Tua palavra e do louvor. Que possamos sentir a Tua presença e que nossos corações sejam tocados pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, prometo ao qual não vou fadigar os irmãos, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, eu sou grato ao Senhor por o dia de hoje, aleluia, Jesus, por esta oportunidade a qual o Senhor nos dá, aleluia, de estarmos aqui para juntos adorarmos e buscarmos o nome santo do Senhor. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. O subtítulo aqui deste texto nos fala, aleluia, sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos diz assim, irmãos, o 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Aleluias, glórias a Deus. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-me, a mestra. Um certo credor tinha 2 devedores. Um deles 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deste o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta deste, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Somente até aqui. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala, aleluia, Jesus, que muitos viriam, aleluia, em seu nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas estes não teriam o selo de qualidade de profeta, aleluia, Jesus, de mensageiro,
aleluias, de servos do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque por muito enganaria o povo, aleluias, e usaria o nome do Filho de Deus para benefício próprio. Aleluias, glórias a Deus. Meditando aqui nos louvores, aleluia, Jesus, um deles o 88, glórias a Deus, louvor de número 193, a qual nossa irmã, aleluias, Gabriela louvou, eu que a nossa diaconisa Vitória também louvou, nos molda esta mensagem, glórias a Deus, numa direção para que nós venhamos enxergar ela de uma forma diferente. Aleluia, Jesus. Nos mostra, glórias a Deus, aleluia, Jesus, até mesmo a palavra inicial. Louvado seja o nome santo do Senhor, e nós vamos trabalhar também aqui em cima de um povo, aleluias, que com a alma batida, um povo desesperado, aleluia, Jesus, eles têm fome e sede de Deus em suas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quanto muitos podem usufruir, herdar, aleluia, ser honrados com convites, aleluia, de uma forma até inusitada, aleluia, Jesus, e desonram aquele convite, aleluia, Jesus. Outros a qual vivem até, aleluia, uma vida, glória a Deus, aleluia, Jesus, em busca de um convite, em busca, aleluias, glórias a Deus, de um perdão, em busca, aleluias, glórias a Deus, de que uma porta que um dia se fechou torne-se a abrir em sua vida. Nós olhamos e vemos que Jesus Cristo, Ele morreu, aleluias, no alto daquela cruz, e ressuscitou, aleluias, ao terceiro dia, num domingo, para que assim, aleluias, a promessa de Deus Pai viesse se cumprir, aleluias, glórias a Deus, sobre esta terra, nos libertando, aleluias, do pecado, da escravidão, aleluia, Jesus, de como nós aprendemos, ao invés de sermos inclinados às coisas do mundo, ao pecado, aleluia, Jesus, mas que nós venhamos ser inclinados, glória a Deus, para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nos fala, aleluias, que um certo fariseu, por nome chamado Simão, este convida a que Jesus viesse comer em sua casa. Irmãos, eu imagino aquele homem olhando para Jesus, como o pastor ele colocou na pregação de sexta-feira, aonde o Senhor ele ia, aleluia, os discípulos, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, pisava lá primeiro, anunciando que Jesus ia passar lá. Havia os mensageiros de que Jesus ia chegar até lá. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes na Bíblia nem precisava dos discípulos, porque o Senhor ele curava, ele realizava um milagre e falava, não fale nada. Era a mesma coisa ele falar, vai lá e espalhe. Aleluia, Jesus. Quando o Senhor chegava em tal lugar, e nós sabemos que era por causa da perseguição, aleluia, Jesus, os dias iam se findando do ministério de Jesus sobre esta terra. Por isso que Jesus, irmão, passava esta orientação, vigilância, glórias a Deus. Nós vemos que este fariseu, ao olhar para Jesus, ao acompanhar Jesus Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor, o texto bíblico ele nos deixa, aleluia, um alerta. Este homem, em um certo momento, ele duvida de quem Jesus Cristo ele era, mesmo tendo acompanhado, mesmo tendo olhado, aleluia, mesmo que seja de um breve tempo, pois nós sabemos na Bíblia
que muitos ou muitas, como a mulher do fluxo de sangue, ou como esta pecadora, não precisou conviver com Jesus para, aleluias, receber, aleluias, o perdão, o amor e a misericórdia do Mestre. Só de ouvir falar de Jesus, elas creram e foi, aleluias, glórias a Deus, ao encontro do Senhor. Aleluias, glórias a Deus, como, aleluias, foi levado aqui esta noite, eu vou deixar na cruz. Eles entenderam, aleluias, a cruz é lugar de pecado. Cada um tem que carregar a tua cruz. E como há muitas ilustrações por aí, não tem como, irmão, você ir lá e serrar sua cruz para caminhar melhor. Vai chegar no momento que você vai sentir falta daquilo que você tentou, aleluias, usufruir de esperteza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ouvindo que Jesus fazia por onde quer que passava, ela com pouca força física, mas com uma fé, aleluias, tremenda, aleluias, glórias a Deus, como nós aprendemos neste trimestre, aleluias, ela se dispôs a adorar o Senhor, em corpo, alma e espírito. Ela creu no Senhor e Salvador Jesus. E simbolicamente, aleluia, Jesus, ela indo ao encontro do Mestre, aleluias, em seu interior, em sua alma abatida, ela declarava, aleluias, hoje eu vou deixar os meus pecados aos pés da cruz. Aleluias. A cruz tipifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lugar de redenção. Para Jesus, lugar de sofrimento, mas de promessa também cumprida. Glória a Deus, aleluias. Aquela pecadora, aleluias, ela ouve de que Jesus estava na casa daquele fariseu. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, a Bíblia nos fala, nós aprendemos segundo as Escrituras, que era um grupo religioso. Aleluia, Jesus. Irmãos, por você crer em Cristo Jesus, para o mundo, aleluias, uma forma do pessoal se localizar, religiosos. Pessoas crentes, que creem em algo. O problema aqui, irmãos, é que o religioso, aleluias, fariseu, ele obedecia a Torá. A cada ponto, a cada vírgula, mas por ele, aleluias, olhar somente para as palavras, para o texto, para os feitos, ele perdia a humanidade, o amor para com o seu próximo. A qual, sendo lei de Deus, não era aquilo, aleluia, Jesus, que era por homem ter como entendimento. Ele tinha que obedecer, aleluia, os mandamentos, as regras, aleluia, Jesus, as leis mosaicas, glórias a Deus, mas ele, aleluia, durante sua caminhada, sua vida com Deus Pai, ele não podia perder a sua sensibilidade com o seu próximo. E aqui é o primeiro ponto, e é interessante, porque quando você, aleluia, medita sobre este texto, você entende que o texto ele dá duas ênfases, dois pontos que eu e você devemos ter atenção. Aleluia, Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Na Bíblia nós vemos, aleluia, que muitas das vezes quando fala da mesa, é lugar de promessa cumprida aos pés do Senhor. Lugar de bonança, de alegria. Aleluia, Jesus. E eis que uma mulher da cidade, ponto, retrata sobre esta mulher que eis que uma mulher da cidade. É o primeiro ponto de atenção. Esta mulher era conhecida da cidade. Aleluia, Jesus.
Imagine, irmão, essa cidade ser como a cidade de São Paulo e aquela mulher ser conhecida. Um território muito grande, aleluia, Jesus, famoso, até fora, aleluia, Jesus, do país. E ter um ser, um homem, uma mulher famosos por sua conduta, seja adequada ou inadequada, sendo repercutida pelo povo. Aquela mulher, aleluia, Jesus, ela é conhecida. As pessoas sabiam quem ela era. O segundo ponto de atenção, eles falam, uma pecadora. Aleluia, Jesus. Nos dá 2 pontos de atenção para que eu e você venhamos olhar para esta mulher. Aleluia, Jesus. E entender que aquela união entre o fariseu, Jesus, e aquela pecadora, aquela mulher daquela cidade, quem pecava mais? A mulher. Quem errava mais? A mulher. Quem era mais mal falada? A mulher. Quem tinha mais erros? A mulher. A palavra do Senhor nos fala, aleluia, Jesus, no versículo de número 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, ele convidou Jesus para a sua casa para lá comer. Como o pastor ele ministra sobre esta palavra, glórias a Deus, aleluia, Jesus, e algumas outras a qual nos dá esta base bíblica. Aqueles que andam, aleluia, Jesus, por toda a cidade, aqueles que vêm de fora, aqueles que são visitantes, forasteiros, aleluia, Jesus, e vêm até a tua casa, ao chegar ali são lavados os teus pés. O servo daquela casa lava os pés daquele que está chegando. Aleluia, Jesus. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo. Isto é importante. Ele falava consigo, em secreto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele não falou mesmo, aleluias, glórias a Deus, com o som de sua voz. Ele não falou para que outros viessem ouvir, mas ele perguntou, questionou a si mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia. Aleluias. Ele olhando a situação daquela mulher prostrada por detrás, chorando e com suas lágrimas lavando os pés de Jesus, com seus cabelos, aleluias, parte de seu corpo enxugando e com unguento ungindo, vem o religioso fariseu, aleluias, glórias a Deus, aquele que, aleluias, quando deixa inflamar o seu coração por aquilo que ele segue e não olha para a sensibilidade humana, ele, aleluias, duvida, ele abomina, ele blasfema. Se este fosse profeta, eu imagino, irmão, este homem, aleluia, Jesus, ele olhando para o Senhor e falando baixinho consigo: se esse aí fosse profeta. E aqui, irmão, não tem como você falar com humanidade, com humildade. Pessoas que vão usar este tipo de frase, eles falam com uma soberba, eles cutucam, eles zombam, eles cutucam. Se esse aí fosse profeta, saberia bem que esta mulher não deixaria ele tocar, porque pela lei mosaica, pela Torá, isso não é permitido. Ele está pecando, ela está pecando, está todo mundo pecando e eu sou santo. E o Senhor Jesus Cristo, ele poderia responder de várias outras formas, porque por muito, em outras palavras, você vê Jesus sendo muito mais duro
firme, por situações até mesmo com Pedro, aleluia, Jesus, que não caberia para tanto, mas o Senhor, Ele sabe do nosso coração, daquilo que nossos olhos contemplam, do que os nossos ouvidos ouvem, mas também do que é gerado em nosso coração. Jesus poderia ser muito mais duro, irmão, mas Jesus, Ele vai ensinar ele. Jesus vai ensinar ele como perdoar alguém, como tratar alguém e como amar alguém. Jesus ensina ele como amar alguém. Aleluias, glórias a Deus. Se as regras, a lei mosaica ensinou ele a seguir as regras, agora Jesus iria ensinar ele a amar. Não descumprindo a lei, porque o Senhor não veio para descumpri-la, mas para que ela seja cumprida da forma correta. O erro não está na lei que escreveu Deus, mas está na interpretação do homem, a qual entendeu e por seus pensamentos, pelas emoções do seu coração, aleluias, a praticou a lei como ele bem queria. Os religiosos, os fariseus, eles pregavam em cima da Torá, mas conforme eles queriam. O que caberia bem a eles. Porém, aleluia, Jesus, você estudando a palavra de Deus, é cumprida a nova aliança em Cristo Jesus, consumada. Hoje eu e você somos salvos e libertos através de Cristo Jesus, lá em 1 Coríntios 11, aleluias, glórias a Deus, do 17, aleluias, adiante, nos fala, aleluias, sobre a ceia e nos retrata, aleluias, que pelo sangue de Cristo, a nova aliança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se esse fosse profeta, saberia bem quem é esta mulher, desta cidade, pecadora. Ele entende que se ele fosse profeta, ele iria ser entendido, sábio, para entender, para ouvir. Mas Jesus, glórias a Deus, antes que eu e você venhamos conhecer a Ele, como Zaqueu desejou em seu coração conhecer Jesus, como a mulher do fluxo do sangue desejou conhecer Jesus, como Jairo, aleluia, desejou ir à presença do Senhor, conhecê-lo, para que, aleluia, dentro da tua casa não viesse a haver morte, mas vida. O homem, ele deseja, a alma batida, ela deseja o Senhor. O homem necessitado deseja o Senhor, aleluias. Mas não é só o homem necessitado, aleluias, glórias a Deus, aquele que olha para o amor, aleluias, de Cristo. Nada neste mundo flui sem o amor de Deus. Aquele que se compadece, tem compaixão do seu próximo. Aleluias, glórias a Deus. Este, aleluias, não tem somente a felicidade em Cristo Jesus, mas também a prosperidade em sua vida. Ele pode ter o melhor bem possível, a qual bem entendera. A palavra do Senhor, irmão, não é só para os pobres, aleluias, glórias a Deus, para os necessitados, mas ainda aqueles que em sua abundância reconhecem o Senhor como o único e suficiente Salvador em sua vida, também herdarão os céus. Aleluias, é vendido como 80%, aleluias, vai ser pobre, oprimido. O homem, aleluias, materialmente miserável. Mas não, irmãos, é difícil, mas tem. A parábola a qual foi usada, aleluia, Jesus, sobre o rei, foi semeado os convites, irmãos. E ele mandou que os seus servos viessem, aleluias, por toda a cidade. Convite de honra. E muitos, aleluias, para dizer, corrigindo, todos recusaram aquele convite de honra.
mais um convite para pessoas escolhidas, mas agora é um convite, aleluias, glórias a Deus, é um chamado para todos que estiverem nas esquinas, nas vielas, no centro da cidade, como também na parte mais escura. Todos são chamados para adentrar dentro do palácio, aleluias, para participarem da festa. Olha, ei, o rei está chamando, glória a Deus, aleluia, Jesus. O rei não te conhece pessoalmente, louvado seja o nome, aqui usando a parábola, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, mas ele te convida, glórias a Deus, para estar junto de nós. Diferentemente do nosso Senhor, a qual, como ele usa com Natanael, antes mesmo dele chegar na presença do Senhor, ele já sabia quem eu era. Ele já sabia quem era Pedro, quem era Tiago, quem era João. Ele já sabia quem era Vitória, quem era o pastor Ailton, a pastora Rosilene, aleluia, o diácono Daniel. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, ele já nos conhecia, glórias a Deus, antes que eu e você, aleluias, viéssemos aceitar, deixar ser inflamado pelo convite de estar na sua presença. Eu lembro, aleluia, Jesus, que a minha irmã Vitória, aleluia, Jesus, diaconisa Vitória, na época, aleluia, Jesus, eu chegava no serviço, fazia hora extra, tinha os cultos da mocidade, e ela me convidava, eu falava, hoje estou cansado. Mas assim que ela ia, eu ia jogar bola. Apareceu um convite para eu jogar bola, eu ia jogar bola. Aleluia, Jesus. Não ia para festa, nunca gostei de festa, mas tinha um convite de ir jogar futebol, eu ia jogar futebol. E assistir os filmes de ação, e aleluia, Jesus, gastar o dinheiro da hora extra no mesmo dia, até que chegou um dia que ela semeou o convite, que eu falei, eu estou cansado. Olha, eu já tinha falado tanto não para ela, que eu falava assim, ó, vou tomar um banho ali. Aí depois do banho, normalmente depois do banho o cansaço piora, né? Dá aquele alívio ali, mas se você assentar no sofá, ou pior, ou na cama, que era o nosso caso, não tinha sofá. Aleluia, Jesus. Mesmo que seja na cadeira, aleluia, da mesa, na cozinha, e apoiar ali, vai longe. Eu falei, eu vou tomar um banho e independente de como eu tiver, eu te dou a resposta. Fui lá, tomei um banho, sentei na cama, todo dolorido, cansado. Ela foi tomar o banho dela para poder ir pro culto. E aí, irmão, eu não sei explicar o que aconteceu, não. Eu sei que não passou 2 minutos, eu estava trocado para ir para a igreja. Veio um sentimento, irmão, tão maravilhoso que eu falei, eu vou para a igreja. E aquele sentimento ali me deu até vontade de tirar foto depois. Quando ela saiu, eu já estava trocado, já, aleluia, Jesus, cabelo arrumado, 2 kg de gel, os cabelos enrolados. E já estava até pedindo para ela tirar foto para a gente ir para a casa do Senhor. Ali foi a primeira porta, a primeira oportunidade. Porque depois daquilo ali, irmão, veio algumas dúvidas, alguns questionamentos. E aí nos levou para onde? Lá, aleluia, Jesus, na casa dos pastores, para resolver aqueles questionamentos. E dali adiante, estamos aqui até hoje, pela graça do Senhor. Sempre é um convite ao qual inflama o nosso coração, alegra o nosso coração. Então eu vou deixar na cruz a alma abatida, entristecida, sofrimento, dor ou mesmo alegria, a felicidade. Nada neste mundo impede, aleluias, que o chamado do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a nossa vida seja pleno. Hoje Deus te chama,
Aleluias, glórias a Deus novamente. Porque às vezes no meio do caminho, mesmo você tendo visto Jesus, olhado como Jesus ele cura, ele opera, aleluias, glórias a Deus, no meio do caminho, aleluias, você baixou com a cabeça e você só vê a sombra do seu corpo, nada mais. Você anda por reflexo, porque você conhece o caminho, mas vivê-lo, você não vive mais. Assim é o homem religioso. E ele peca? Ele peca. Porque ele vai olhar para a regra, ele vai olhar para as suas ações, vai dizer, eu faço o possível. Ele não é digno porque ele não faz. E ao ler este texto, já terminando, irmãos, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Você lê este texto sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Os irmãos podem ver que está um pouco diferente, né? Aonde nós colocamos ênfase nela ungindo, chorando, secando com seus cabelos. Hoje aqui é mais sobre o processo. Você olha a história, parece que ela pecou mais do que ele. Mas quem vive uma vida de religiosidade, para essa pessoa abrir o seu coração para Cristo, é muito mais difícil. Para alguém que viveu, aleluia, Jesus pecando e agora tem um encontro com o Senhor. Da mesma forma que um dia veio, o Senhor colocou a semente em nosso coração e nós ansiamos de estar em Sua presença, porque isso está em nosso DNA, irmãos. Somos criações do Senhor. O Senhor Deus nos criou como uma obra-prima perfeita, incompleta. Nós não somos imperfeitos em construções, em corpo, em alma, mas é o espírito do homem que nos faz muitas das vezes errar, olhar para trás. Aquela mulher, desde o início do texto, ela está ouvindo aonde estava Jesus, ela está buscando a presença de Jesus, ou seja, algo diferente estava sobre a sua vida, glória a Deus. Não era mais o pecado, a sede, a fome de pecar, mas agora era de estar, aleluias, na presença do Mestre. Enquanto o religioso chamou Jesus para passear para ver se ele era aquilo mesmo. Quem peca mais? Nem sempre quem peca mais é o que fala mais, é o que age mais. Às vezes aquele que está quieto, em oculto, você fala, nossa, o irmão é tão bom, tão quietinho. Seu coração, seu interior está em um conflito distante de Deus, a qual quando ele está na presença do Senhor, a presença do Senhor constrange, a ponto dele ficar em silêncio. Mas aí o homem olha e fala, nossa, tão bonzinho, tão quietinho, tão maravilhoso o irmão. Mas Deus, Ele olha para o nosso coração. A palavra de Deus vai até a divisão entre a alma e o espírito. Ela penetra, edifica, ela constrói, ela livra, ela regenera. Eu fico maravilhado, irmão, porque muitos não conseguem entender que para, aleluias, ter um mínimo é necessário desejar a presença. Para sorrir é necessário ter a presença. A mulher do fluxo do sangue, ela foi e recorreu ao homem de várias formas. Mas quando mesmo que com pouco vigor e pouca força física, ela semeou a presença de Jesus. Se apenas eu tocar, louvado seja o nome santo do Senhor. E disse-lhe a ela, os seus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glória a Deus. O religioso, ele vai questionar,
Porque Deus está agindo na vida do irmão. Este aí não estava fazendo isto, porque agora ele está ali. E eu ainda estou aqui parado. Eu obedeço, eu escuto, eu louvo. E aquele que estava pecando ontem, hoje está recebendo a graça. Está nesse avivamento. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, a mudança interior de ninguém cabe a nós questionar. Mas é bíblico, aleluias, julgar as condutas, como está lá em Tiago. Mas as ações do interior não cabem a ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina aqueles fariseus. Quem foi mais perdoado? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem o Senhor amou mais? Quem estava mais necessitado. Mas não quer dizer que aquele que estava menos recebeu um menor perdão, porque ambos foram perdoados, ambos foram libertos, aleluias, regenerados, transformados pela palavra. Agora, aleluia, Jesus, pegando um pedacinho da palavra inicial, e aqueles que ouviram o convite e ainda se negaram porque queriam. Não foi a situação da vida, não foi, aleluias, uma fatalidade, mas as pessoas olharam para os seus bens, para aquilo que era material, e negaram o convite do rei. Irmãos, a palavra do Senhor não é injusta. Ainda este que negou por querer, porque olhou para dentro de si, ainda que ele chegue a estar junto à festa, ele não vai herdar nada da festa. Aí você medita sobre o que o Senhor Jesus Cristo, aleluias, ele nos fala: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Teve a oportunidade de receber, teve a oportunidade de conhecer e de ser, mas não foi. Mas quando todos estavam lá, este queria participar, mas não tinha veste, não tinha a marca, não tinha o selo, aleluias, de igualdade. Sendo assim, ele não foi recebido. Muitos irmãos ouvem a palavra de Deus e o Senhor trabalha no coração, mas não querem, aleluias, vivê-la por orgulho, por algo material. Eu vou perder isso, ó jovem rico, vou perder aquilo. Não quer. Da mesma forma, no grande dia, o Senhor os rejeitará. Simples assim. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor, aleluia, é sim, sim e não, não. Aí eu vou ver e te falo, isso aí não existe. Porque a gente fala, aleluia, espera um pouco, deixa eu examinar a situação melhor, ver, aleluia, se é proveitoso ou não. Eu te respondo, e talvez não existe. Se o inimigo vir, aleluia, e te fazer um convite, você fala, talvez, vou ver. E irmão, vai ter o seu reembolso tão grande na sua vida. Fugir da aparência do mal, o mal fugirá de vós. Irmão, siga com esta palavra em seu coração. Aquela mulher, ela desejou estar na presença de Jesus. Depois que ela esteve, ela honrou Jesus como ela podia, com o que ela tinha e com o que ela era. Ela era pecadora. E não há nada mais precioso do que um pecador lavado e remido diante da presença de Deus.
Se você esta noite foi um pecador, aleluias, e hoje é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluias, não há nada melhor, irmãos. Porque o Senhor, aleluias, nos tirou do lamaçal do pecado, nos colocou sobre uma rocha e nos deu um novo cântico para junto de Deus começarmos uma nova história. Hoje é o primeiro dia da semana, aleluia, domingo, e creia, o ano está se findando. O Senhor, Ele tem uma nova história para mim e para você. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Fica com esta palavra em seu coração, aleluias. Falou muito ao meu coração, aleluias. Eu creio que também falou muito ao coração dos irmãos. Amém? Nossa pastora Rosilene, as palmas são para Jesus Cristo. Maravilhoso. Aleluia, a paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Amém. Vamos estar orando, nos apresentando ao Senhor. Onde você estiver, lava sua cabeça, feche seus olhos, e neste momento que você venha pedir a Deus, rogar ao Senhor: Senhor, perdoa minhas falhas, as minhas iniquidades, tudo aquilo que eu pratico, Senhor, me ajuda a perdoar, Pai. Me perdoe, me ajuda a viver sobre a terra, que eu venha ser o melhor para Ti. Amém? Vamos estar orando. Pai, neste momento, Jesus, a qual acabamos de ouvir a Tua palavra, sobre uma mulher, Senhor, a qual chorava de arrependimento e de alegria de estar diante de Ti, Senhor. Que nós viemos nesse momento, Jesus, nesse mesmo propósito, estar diante da Tua presença, Pai. Nos perdoe, Senhor Jesus. Nos ajude a caminhar na Tua presença. Nos ajude, Senhor, a buscar as almas que tanto necessitam. Nos ensine, Senhor, a caminhar através da Tua palavra. Hoje, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém.